Boa noite, gente. Esse é o Ângulo Londrinense, analisa as questões do Enem para você. Estamos aqui no último dia de análise das questões. A ansiedade vai aumentando. A prova é agora 20 horas. Vocês têm cerca de 15 horas para começar a prova. Nesse tempo, esse é o último momento para estudo, gente. Vocês só podem mais essa 1 hora de estudo. Terminou o programa, é descanso. Até amanhã. Tá? O trabalho, confie no trabalho que foi feito ao longo do ano. Esse momento, daqui para frente, o último polimento, nessa última hora, a partir disso vamos descansar para dar o máximo de que vocês vão dar na prova. Nesse último dia, nesse último momento, nós vamos trabalhar com vocês a redação, que é o tema que compõe a prova no segundo dia de prova. No dia 25, tem linguagens, matemática e redação, tá certo? Para apresentar um pouquinho mais sobre a redação, eu trago para vocês informações com a professora Denise Calegari. Denise, boa noite, tudo bom? Boa noite, Vinícius, tudo bem? Denise, me fala um pouquinho, será que tem alguma dica ainda? Já foi o ano, foi trabalhado, acho que um ou outro tema já deu tempo de trabalhar? Nossa, já trabalhamos muitos temas este ano, mais de 40 temas. Maravilha, isso é muito bom, eu tenho certeza que os professores já trabalharam os temas recorrentes, atuais, tentando adivinhar um tema ou outro, né? É muito comum, o professor acerta, acaba adivinhando, porque já trabalhou quase todos os temas. Verdade. Às vezes eles inventam um tema meio doido, meio fora da atualidade. Eu acho pouco provável, é muito provável que o tema já tenha sido trabalhado. Com certeza. Vamos reforçar os detalhes finais com vocês, Denise Calegari. Tá ok. Boa noite, eu trago para vocês hoje algumas características básicas da redação do Enem. Eu tenho a certeza que tudo que eu vou falar já foi trabalhado, mas reforça. Então, a prova de redação, ela fica para o segundo dia, ela é aplicada junto com linguagens e matemática, e ela tem 5h30 de duração. E esse tempo tem que ser muito bem administrado. Nós vamos falar sobre isso na sequência. O gênero textual da redação do Enem é dissertativo argumentativo, e em 17 anos só esse gênero, então não é uma novidade para ninguém. O número 17 anos, Denise? 17. Parece que tem alguns Desde vestibulares 98. cobra resumo, carta, no Enem não costuma cair. Não, na UEM, na UEL, na UEM são 10 gêneros textuais. Então o aluno pode ainda ser pego de surpresa se o professor não trabalhou. Normalmente nós trabalhamos todos, mas no Enem a estrutura, o gênero textual é o mesmo sempre. Maravilha. Então dá para fazer um trabalho durante todo o ano. O número de linhas aceitáveis é de 8 a 30, porque menos de 8 linhas o texto não será corrigido. O título é facultativo, o tema é sempre algo relacionado às questões atuais e, de alguma forma, o tema mobilizou a opinião pública do país. Eu trouxe para vocês terem uma ideia do desempenho dos alunos na prova de redação no ano de 2014, que foi o tema sobre publicidade infantil. Chegou a quase 530 mil alunos zeraram a nota de redação. E apenas 250 de quase 6.200.000 alunos tiraram a nota máxima, que é 1.000. A maior parte dos alunos ficam entre 400 e 600. E nós trabalhamos o ano todo para que vocês fiquem de 900 para cima. E essa parte de anular a nota, eu trouxe para vocês, todos os itens, são eles 6 que anulam a prova de redação. O primeiro item que pode anular a prova é a fuga total do tema. Se o tema tiver comentado parcialmente no texto, a redação não será anulada. Certamente ela terá uma nota inferior, mas ela receberá uma nota. O segundo item que pode anular a sua redação é não obedecer à estrutura dissertativa argumentativa. E parece até que os alunos todos estão treinados e não erram. Mas eles erram sim. Alguns fazem relato, alguns fazem narrativa. E aí precisa estar atento à estrutura e nós vamos falar sobre ela daqui a pouco. O texto, se for feito em até 7 linhas, ele não será corrigido, será ignorado. Se houver impropérios, desenhos, outras formas propositais de anulação, o texto não receberá nenhuma nota. E isso mudou depois que houve aquele problema que os alunos escreveram receita de miojo,
de receita de miojo, uma parte do hino de um time de futebol. E agora, se o aluno fizer qualquer brincadeira, o texto será anulado. Um item muito importante é se houver algum desrespeito aos direitos humanos, e isso normalmente é utilizado na competência 5, que é a parte da conclusão, o texto também será anulado. Então, tem que ter cautela na hora de fazer a proposta de intervenção. O último item que pode anular a sua redação é se você fizer o rascunho e esquecer de passar na folha apropriada, o texto definitivo. Aí sua redação também será anulada e com certeza vocês não poderão cometer nenhum erro desse tipo. Aí a matriz para referência da redação, ela contempla 5 competências. E as competências, elas são as seguintes. A primeira precisa demonstrar domínio da norma padrão da língua escrita. E não precisa se preocupar com palavras bonitas, requintadas. Você precisa utilizar a linguagem padrão da norma, precisa se preocupar bastante com a parte gramatical, se tem toda a crase, se tem regência verbal correta. Se você fizer isso corretamente, você consegue receber até 200 pontos. Na competência número 2, você precisa mostrar que compreendeu a proposta de redação e aplicou conceitos de outras áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. E neste item é interessante que você mostre conhecimento de sociologia, de filosofia, de história, de geografia, porque isso certamente será buscado pelo corretor da redação. A competência número 3, que também vale todas elas, né, de 0 a 200 pontos, eles vão verificar basicamente a sua argumentação. Se você selecionou, relacionou, organizou, interpretou informações, opiniões e argumentos em favor do seu ponto de vista, da sua tese. E aqui também vale até 200 pontos. A competência número 4, você precisa demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Basicamente, coesão textual, que é a ligação entre os períodos, entre os parágrafos, entre os termos, e sempre retomando o que foi dito e dando prosseguimento ao texto, para ter uma progressão textual. E o último item que causa preocupação nos alunos é a elaboração da proposta de intervenção. E a proposta de intervenção, ela precisa respeitar os direitos humanos, trazer soluções viáveis para os problemas que você apresentou ao longo do seu texto. E se você, para totalizar a nota, tem que somar o que tirou em cada competência e você tem a sua nota total. E em que momento produzir a redação? Isso que o professor Vinícius estava me perguntando. Apareceu aqui no quadro agora há pouco, teve uma pergunta ali, que horas que eu faço a redação? Né, eu estava desconfiado, isso é uma coisa que incomoda os alunos. Os alunos ficam muito preocupados. É uma prova extensa, 90 questões, matemática, sim, são questões mais demoradas, junto com redação, 5 horas e meia de prova. Faço a redação no começo da prova, no meio da prova, no final da prova. Tem alguma dica para isso? Então, tenho sim, Vinícius. Normalmente, nós falamos com os alunos, como a prova é extensa e tem uma redação, eles têm que dar conta disso em 5 horas e meia, o que nós pensamos sempre é melhor que, no primeiro momento, faça a prova de redação, mas alguns alunos falam assim, e se eu olhar para a proposta, ficar com receio de começar pela redação? Então, se você tiver receio, faça umas 10 questões, mas retorne e faça a redação. E por que você precisa fazer? Precisa, pelo menos, fazer a redação no início, porque aí você fica com tempo livre, você precisa ter um distanciamento da sua redação, aí você fica com um tempo livre, aí você vai resolvendo as questões. Neste distanciamento temporal do texto, talvez quando você volte para ele depois de 1 hora e meia, mais ou menos, você consiga perceber alguns problemas que não percebeu quando produziu o texto. Então, eu acho que é interessante
fazer no primeiro momento ou então depois de umas 10 questões. Isso é interessante, Denise. É interessante. Isso acontece com a gente mesmo, no dia a dia. Quando você está fazendo qualquer trabalho que você está desenvolvendo, às vezes você comete um erro, logo em seguida você comete o mesmo erro. Se você deixa ele um pouquinho de lado, pega ele depois, você percebe o erro que estava cometendo. Mas quando você fica lendo e relendo no mesmo momento, às vezes você não percebe. Não percebe. Mas até para mim, que sou professora, eu preciso ter um certo distanciamento do texto. E os alunos estão treinados para isso. Maravilha. Aí, o que é interessante também, a hora que olhar para a proposta de redação, leia primeiramente o enunciado, depois você vai ler atentamente todos os textos motivadores, as instruções, sublinhe, circule, para não esquecer nada que for importante. E essa semana mesmo, um aluno me perguntou, posso fazer diretamente a redação na folha definitiva? Claro que não. O texto, ele tem um peso significativo na nota total do Enem e ele precisa de rascunho. Porque aí você tem condições de repensar o seu texto, de tirar as incoerências, de verificar as palavras repetidas, de acertar a parte gramatical. Então, é interessante, sim, é indispensável o rascunho. Eu trouxe aqui também um modelo, Vinícius, essa eu também acho que, como você não é professor de português, você não sabia. A parte estética do texto. Talvez para uma pessoa não tenha significado nenhum, mas para um corretor, depois que ele corrigiu dezenas de textos, ele olha para um texto assim, título centralizado, entrada de parágrafo interessante, grande, todo alinhado, todos os parágrafos estão alinhados, o tamanho dos parágrafos é um tamanho uniforme, todas as palavras terminam na mesma linha. Então, quando a gente olha para um texto assim, dá disposição para corrigir. Eu achei muito interessante esse slide que você apresenta para a gente. Que isso eu acho que é uma busca do ser humano. Na física parece também a busca por simetrias, o belo, um lado simétrico ao outro. E a gente bate o olho nesse texto que você trouxe para a gente e vê que está um texto bonito. Verdade. A gente nem sabe o que está escrito, mas a primeira impressão é uma boa impressão. É interessante. Então, e aí, no próximo bloco, eu vou apresentar para vocês alguns esquemas de textos dissertativos, mas isso já foi bastante comentado, mas ainda eu percebo alguns problemas. Então, com certeza, vai ter que ficar fixo o esquema de texto dissertativo. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Maravilha. Certo? Gente, a redação é um tema que pega muita gente, né? As pessoas ficam preocupadas com a redação e tem razão em preocupar com a redação. A redação ela tem um peso muito grande. A nota do Enem é composta pelas 5 notas: ciências humanas, ciências da natureza, linguagem, matemática, e a redação compõe a 5ª nota. A gente tem uma nota exclusiva para a redação. É isso aí, pessoal. Esse é o Ângulo Londrinense Analisa as Questões do Enem. Dando sequência, professora, a gente teve que interromper, mas aposto que agora vai vir a parte principal. Vai lá. Continuando, o esquema dissertativo, até um parênteses, o título no Enem é facultativo, mas para uma professora de português, ele é importante. Então, esses dias eu vi uma pesquisa que 70% dos textos que tiveram uma nota acima de 8 no Enem apresentavam o título. Então, por via das dúvidas, mesmo ele sendo facultativo, coloque. E um título argumentativo, que já mostre o seu posicionamento a respeito do tema. Aí a introdução sempre é a tese, que é o que você pensa sobre o tema, o recorte que você quer defender, mas precisa sempre, nunca vocês podem esquecer, de usar o tema no primeiro parágrafo. Ele não pode ficar para o segundo parágrafo, porque aí acaba perdendo um espaço sem defender nada. Precisa estar no final do primeiro parágrafo. Aí o desenvolvimento, ele consta dos argumentos e da antítese. Ele pode constituir também de 3 argumentos, ou então, o mais comum, de 2 argumentos. E a proposta de intervenção, ela tem que aparecer bem detalhada e, com certeza, com soluções apresentadas, com soluções para os problemas que você apresentou no texto. E todas soluções muito bem explicadas e viáveis.
pode citar o governo, pode citar a escola, pode citar a família, desde que detalhado, justificado. O que é negativo na proposta de intervenção, e é muito comum, é dizer que o governo precisa conscientizar as pessoas precisam se conscientizar. Mas se conscientizar, como? Quem vai conscientizar as pessoas? Então eu preciso dizer, se for o governo, de que forma que ele vai conscientizar? Se for a escola, em que área que ela pode contribuir? O que a professora tem que fazer? Em que nível de ensino que pode ocorrer a conscientização? Senão, a proposta de intervenção, ela fica simples demais e a nota cai. Precisa convencer o leitor. Parece que é isso que eu estou entendendo. Não importa a estratégia, você vai citar, vai usar exemplos, vai citar uma pessoa famosa, às vezes, um texto famoso, para confirmar aquele seu argumento? Confirmar que você tem razão na defesa do que você optou por fazer. E aí tem alguns perigos também. Não usar em hipótese nenhuma. Eu acho, eu acredito, penso, desejo, porque o texto dissertativo argumentativo, ele é impessoal. E ele traz mais verdade sendo impessoal. Olha, Dê, deixa eu interromper um minutinho. A gente tem uma pergunta dos nossos alunos que estão nos assistindo. Olha lá. E a reforma? E quanto à reforma ortográfica? Não é? Posso usar as palavras antigas, vamos dizer assim, ou é obrigatório para este Enem usar a nova regra? Sim. Ô Vinícius, eu percebo assim, os alunos eles já têm utilizado a nova regra, mas se houver qualquer coisa da antiga, não tem problema ainda, pode ser utilizada. Perfeito. E aí, o que também não é interessante, às vezes os alunos, eles têm dificuldade de introduzir o texto e eles começam com uma muleta linguística. Eles começam atualmente, nos dias de hoje, cotidianamente ou diariamente, é tudo indispensável. Se o verbo no texto está no presente do indicativo, como tem que ser, é lógico que é hoje, é lógico que é nos dias atuais, e há alguns ainda que colocam no primeiro parágrafo, atualmente, no segundo, nos dias atuais, no terceiro, hoje, e aí fica uma redundância de atualidade. Isso tudo, se usar, vai trazer prejuízo para o texto. Aí, na introdução, que é a parte interessante do texto, sempre lembrar, ela vai apresentar a tese, que é o que você quer defender, e precisa estar presente, pelo menos a palavra-chave do tema proposto. E ela pode ser feita por contextualização, conceito, retrospectiva histórica, citação, pergunta, comparação, do modo que você quiser. E dependendo do tema, talvez seja mais fácil contextualizar, e em outro, retrospectiva histórica. E aí eu acho que vai muito do tema. O desenvolvimento, para ele, também existem várias estratégias argumentativas, que são recursos que você pode utilizar. Por exemplo, ilustração, prova concreta já conta como outra área, raciocínio lógico, argumento de autoridade, o Vinícius perguntou, e existe uma valorização excessiva pelos alunos. Eles acreditam que colocando o argumento de autoridade está garantido a pontuação de outra área, que é a competência número 2, e não está garantido. Porque, por exemplo, tem aluno que cita Locke em todo o texto, e às vezes não é apropriado o Locke para aquele tipo de argumento. Às vezes também o aluno menciona e não faz uma associação com os argumentos que ele tem apresentado. Então fica estanque o que o pensador disse e, na verdade, em vez de contribuir, acaba atrapalhando a argumentação. Olha lá, Dê, temos mais uma pergunta no WhatsApp. Essa pergunta é interessante. Posso falar mal do governo no meu texto? Pode falar mal, sim. Não precisa falar mal descaradamente. Mas você pode, com toda a propriedade da linguagem culta, com argumentos interessantes, falar sim. Já houve um tema, se não me engano, 2003, 2002, que era sobre a corrupção no Brasil. E trazia vários textos falando sobre o governo e sobre a corrupção que atingia. E não tinha outra forma. Desde que você tenha argumentação, pode falar contra o governo, sim. Argumentos poderiam ser argumentos estatísticos, dizendo que a economia melhorou, piorou, isso, a crise econômica aumentou, diminuiu, isso, a segurança diminuiu. Se como tiver que eu vou falar bem do governo se eu for citar a crise hoje? Tem que ter uma palavrinha que me vem à mente, coerência. Coerência, Maravilha. é isso aí.
Aí, na parte da conclusão, que eu sempre fico preocupada, eu trouxe um parágrafo final de um texto, ainda do ano passado, sobre publicidade infantil em questão no Brasil. Para um corretor, quando a gente olha para a conclusão, parece que já fica flagrante se há um período só, da maiúscula até o ponto, eu já percebo que falhou em coerência, talvez, e em coesão, que é o quarto item da competência. Mas aqui já fica claro, ele dividiu em um período de quase 4 linhas, depois em outro período de 3 e em outro de quase 3 linhas. Isso é interessante, porque mostra que o aluno, ele sabe organizar o parágrafo, organizar o texto. E eu coloquei em negrito aqui algumas palavras que fazem a coesão. Portanto, e ele utiliza o portanto de uma forma interessante, porque o comum é utilizar o portanto no início do texto. E ele acabou utilizando com o mesmo valor semântico, mas depois. E fica mais estiloso, o estilo muda. E aí depois ele usou outra palavra como conectivo, expressão. Além disso, e aí ele retoma o que foi dito e prossegue para dar a finalização. E ainda no final, ele disse só assim, e aí ele puxa para o fechamento do parágrafo. Então, só de olhar já traz uma boa impressão para o corretor. Se colocasse em um período só, traria uma má impressão. E aqui ele coloca 2 soluções como proposta de intervenção. Ele diz da necessidade de uma ampliação da legislação atual, então ele confirma que existe uma legislação, mas ele diz que precisa ampliar a legislação. E aí já se refere ao governo. Ontem nós estávamos com a professora de gramática que vários alunos fizeram a pergunta para a gente: será que eu preciso da gramática para o Enem? O Enem não cobra a gramática pura, cobra principalmente a parte de interpretação de texto. Mas eu estou observando aqui, você falou domínio semântico, esse estilo, para essa troca, conservar a estética e o texto estando correto, tem que ter um domínio Olha, precisa extremo. ter domínio da língua portuguesa para produzir um bom texto. Porque senão ele não consegue nem verbalizar o que ele pensa a respeito do tema. E aí, eu coloquei aqui também umas expressões, uns conectivos. Mas antes eu vou falar da revisão. Quando você fizer o rascunho e vai deixar ele descansando lá por 1 hora e meia, você tem autonomia para fazer a própria correção do texto. Porque nesse momento não tem professora para te ajudar. E aí o que você pode, num primeiro momento, este item vale de 0 a 200. O que é a língua portuguesa? Então, verificar grafia das palavras, crase, regência, concordância, acentuação, pontuação, fazer uma leitura mais pausada para conseguir fazer essa verificação. Isso garante até 200 pontos. Aí um segundo item, que é a coesão textual, ela também garante até 200 pontos, analisar o tamanho dos períodos, que eles devem variar de 3 a 4 linhas, ou até um pouco menor, a ligação entre as orações, entre os períodos, entre os parágrafos, o vocabulário, não pode haver muitas repetições. Aí eu coloquei, inclusive, alguns conectivos que são muito utilizados pelos meus alunos, principalmente, prioritariamente, sobretudo, logo, simultaneamente, ademais, bem como, desse modo. Essas palavras aqui, elas remetem ao que já foi dito e ao que será. É isso que vai fazer o texto ficar coeso. E isso vale até 200 pontos. E eu tenho a certeza que você é capaz de fazer a correção. Você tem autonomia para isso. E o terceiro item da revisão que eu sugiro é a conclusão. Estar atento se existem 2 intervenções. Na proposta, você precisa detalhar as intervenções, as soluções. E elas precisam estar de acordo com o que você comentou. Eu fiz uma lista com alguns temas. Dentre os 40 ou mais que nós trabalhamos, tem aqui alguns. Até nessa semana surgiram muitos boatos sobre qual seria a redação do Enem. E falaram que vazou sobre terceirização, vazou redação sobre intolerância religiosa, vazou redação sobre... Esqueci agora o outro. Eu não me lembro, mas mais um terceiro. E os alunos desesperados fizeram essas propostas, muitos me mandaram pelo WhatsApp, pelo Face, para eu corrigir. E aí eu até vi hoje na internet, se eles fizeram esses 3 textos bem feitos, isso já vai colaborar demais para que eles se deem bem na redação do Enem. Mas eu coloquei aqui
os limites da liberdade de expressão, conceito da família no século XXI, o parto como questão de saúde pública no Brasil, porque mudou a lei do parto cesariano, de um partograma que agora é necessário neste ano, terceirização do trabalho, diminuição da maioridade penal, ativismo nas redes sociais, os portadores de deficiência, a questão da inclusão social. Este tema foi sugerido pela professora Fernanda, de inglês. Mobilidade urbana foi sugerido por vários alunos e PEC das domésticas. Eu acredito que, se não cair nenhum destes e nenhum que vocês estudaram durante o ano, não fiquem preocupados, porque certamente vocês ouviram muitas coisas sobre muitos temas durante o ano, em todas as mídias, conversaram em sala, debateram com professor de sociologia, de atualidade, de geografia. Com certeza vocês não vão ser pegos de surpresa. É só ter confiança, acreditar. Maravilha, o preparo foi feito ao longo do ano, os meninos estão preparados, fiquem tranquilos. Essas são as dicas finais de redação. A gente volta daqui a pouquinho, continuando com matemática.